Bom, gente, hoje nós vamos iniciar o assunto resistência ao cisalhamento. Essa primeira figurinha que eu apresento aqui para vocês é uma figurinha de um deslizamento de talude. A da direita mostra o escorregamento, né, com uma superfície de ruptura aproximadamente circular, tá certo? Então o solo deslizou aqui e invadiu a estrada. Aqui a figurinha da esquerda é um esqueminha mostrando justamente um deslizamento com essa superfície de escorregamento, esse escorregamento rotacional aqui, ó, com a tendência de superfície circular. Então, aqui eu tenho a superfície de ruptura, né? Aqui a crista original do talude. Aí formam uns degraus, essas paredes aqui são chamadas de escarpas, né? E aí o solo deslizou e ele está repousando em uma posição, vamos dizer assim, com uma tendência de ficar numa condição mais perto da horizontal, né? Então, a tendência do que está em pé, pela ação da gravidade, a tendência a deitar. Então ele está aqui, ó, deslizou, aqui na frente tem solo, parece uma língua, né? Uma língua de solo aqui na frente. Recentemente vocês viram, no início do mês de janeiro, alguns deslizamentos lá em Minas Gerais. E um chamou muita atenção que aconteceu lá em Ouro Preto e que acabou atingindo um casarão antigo. Então, aquilo ali aconteceu numa época de chuva, né, de incidência de chuva, um longo período de incidência de chuva. E a chuva incidindo no solo, ela promove principalmente uma redução da resistência do solo. E aí pode deflagrar o deslizamento, certo? Então, a gente na engenharia, a gente tem condições de fazer uma análise de estabilidade de uma encosta dessa que está aqui, certo? Ó, aqui uma figurinha extraída do meu livro. Você tem aqui uma encosta. Esse plano inclinado a gente chama de talude, né? Talude. Aqui, essa superfície vermelha que está aqui é uma, vamos dizer assim, uma potencial superfície de ruptura. Uma potencial superfície de ruptura. Aí o que eu faço? Então, vamos dizer assim, ó, isso aqui, esse talude aqui, evidentemente que ele não deslizou ainda, ele está em pé, vamos dizer, tá? Aí eu chego aqui, a partir desse ponto de origem O, eu abro esse arco de circunferência, que é uma potencial superfície de deslizamento, e aqui, dentro dessa zona, eu divido o solo em fatias, tá vendo? Dentro da zona de deslizamento, da zona potencial de movimentação, eu divido o solo em fatias. No caso aqui, 7 fatias. Cada fatia vai ter um peso, né? Fácil de calcular, você tem um peso específico, né? O volume de cada uma das fatias, você calcula o peso de cada uma das fatias.
Simples. Esses pesos eles fazem momento em torno do ponto O, querendo promover o deslizamento do talude. Aqui a fatia em foco. Ó. Cada uma tem um peso WI, um braço de alavanca XI em torno do ponto O. Então você tem aqui 7 esforços de momento querendo promover o deslizamento do talude. Então você tem aqui um somatório de momentos atuantes. E quem é que vai atuar contrário ao deslizamento? Quais são os esforços que vão atuar gerando momento contrário ao deslizamento? Vocês estão vendo aqui, ó, essas forças aqui, ó, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Essas forças vão fazer momento com o braço de alavanca R, maiúsculo, aqui no sentido anti-horário, né? Querendo manter o talude em pé. Então, é o somatório de momentos resistentes. Então, para calcular o fator de segurança disso que está aqui, eu tenho que comparar o somatório de momentos resistentes com o somatório de momentos atuantes. Basicamente, eu faço uma divisão. Ó, fator de segurança é igual somatório dos momentos resistentes dividido pelo somatório dos momentos atuantes. Se esse fator de segurança estiver muito baixo, perto de 1, o que seria um fator de segurança igual a 1? Seria justamente a ruptura, quando os momentos atuantes, somatório dos momentos atuantes, se iguala ao somatório dos momentos resistentes, né? Somatório dos momentos atuantes, que estão atuando aqui no sentido horário dessa figura, se iguala ao somatório dos momentos resistentes, que estão atuando no sentido anti-horário. Se eles se igualarem, eu tenho o quê? A ruptura. Se o fator de segurança estiver próximo de 1, é porque esse talude aqui está perto do deslizamento, certo? Perto do deslizamento. Aí eu vou ter que tomar uma atitude, né? Aí que entra a engenharia, aí que entra o engenheiro. Vai ter que tomar uma atitude, que pode ser mudar a geometria desse talude, ou seja, torná-lo mais suave, isso aumenta o fator de segurança. Pode ser fazer uma obra de contenção, por exemplo, ó, isso aqui é um grampeamento, onde eu instalo barras de aço no solo, essas barras de aço envolvidas com calda de cimento, tá? Para aumentar o fator de segurança. Então, também é uma atitude, com um custo mais elevado. Ou, eventualmente, eu faço essa análise e, se eu tiver aqui umas edificações aqui nesse local, enfim, eu posso fazer o seguinte, retirar a população que está aqui nessa zona de risco e colocar para morar em outro lugar. É uma atitude também. Eu vou me afastar do problema, porque, eventualmente, a obra de contenção pode ser tão cara, né, o custo tão elevado, que é melhor você se afastar do problema. Tá? Aqui, ó, essas forças F1, F2, F3, F4, F5 e F6, elas são calculadas com base na chamada resistência ao cisalhamento. Resistência ao cisalhamento vai ser tensão. Ó, tensão vezes a área vai ser força. Resistência ao cisalhamento vai ser uma tensão resistente, ou seja, é uma tensão última. Tá? É a tensão no momento da ruptura. É a tensão resistente. É a resistência ao cisalhamento.
Então, para eu fazer uma análise dessa, que é chamada análise de equilíbrio limite, é uma análise de equilíbrio. Para calcular um fator de segurança associado a essa encosta, eu preciso de conhecer a resistência ao cisalhamento, tá certo? Que é o nosso assunto aqui de mecânica dos solos 1. A análise de estabilidade do talude, propriamente dita, eu faço em uma disciplina optativa, que é a disciplina de obras de terra, que eu já mencionei antes aqui para vocês, né? Também conhecida como Tópicos Especiais em Mecânica dos Solos B, atualmente. Então, é um assunto específico, mas o que acontece? A base vocês têm aqui em solos 1, que é justamente o entendimento da resistência ao cisalhamento. Eu aqui na nossa disciplina, eu vou procurar aplicar a resistência ao cisalhamento em situações simples de análise de estabilidade, tá? Em casos simples, para que vocês fiquem mais felizes, né? Muitas vezes o aluno ele fica muito feliz com a aplicação prática de um conceito que ele aprende. Então, eu vou aplicar, vou fazer isso. Tá certo? Tudo bem? Então, aí vocês começam a perceber a relevância desse assunto, né? A relevância do assunto. Então, análise de estabilidade dessas, quem é que faz? É um geólogo? Não, não é um geólogo. É um engenheiro civil. Geralmente é um engenheiro civil com pós-graduação na área de geotecnia. Ou simplesmente não precisa nem de pós-graduação, né? Só tendo o título de engenheiro civil você vai ter condições de fazer isso. Muito bem. Se for o caso de uma obra de contenção, for necessária uma obra de contenção, ou seja, o que é isso? Não tem condições de mudar a geometria da encosta, não tem condições de mudar a geometria para aumentar o fator de segurança, eu não tenho condições de remover a população, ou seja, vamos dizer que eu tenho aqui assim, eu vou ter aqui uma estrutura aqui na frente, uma edificação aqui assim, tem uma casa aqui, por exemplo, eu estou lá em Pedra Azul, construí a minha casa, uma casa de alto nível, de frente para Pedra Azul, olha só que maravilha. Fico aqui, acordo de manhã, tomo o meu café, olho a Pedra Azul, ouço os passarinhos, só que eu tenho essa encrenca aqui atrás da minha casa, vamos dizer assim, uma encosta aqui, está com 10 metros de altura e grande inclinação. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, é bom você tomar cuidado com essa encosta que está aqui atrás, porque isso aqui pode, numa época de chuva, deslizar, né? E aí você pode ter a sua estrutura aqui destruída e, eventualmente, você pode morrer, você e sua família. Então ele vai falar assim, não, então eu vou ter que construir uma estrutura de contenção. Ele vai ter que construir porque ele não vai ter condições de mudar aqui a geometria da encosta, porque, por exemplo, aqui em cima está passando uma estrada, aí não tem condições de suavizar a encosta, e não vai querer abrir mão da casa onde ele fica vendo a Pedra Azul e ouvindo os passarinhos. Então ele vai pegar e vai contratar um projeto de contenção. Nessas condições aqui,
nessas condições aqui, eu não tenho condições de colocar um muro para fazer a contenção desse solo. Né? Não tem espaço para colocar um muro aqui. Para vocês terem uma ideia, ó, se isso aqui tiver 10 metros de altura, o muro vai ter que ter entre 4 e 7 metros de base. Então não tem espaço. Certo? Então o que ele pode fazer? Ele pode inserir umas barras de aço no solo, ou seja, chumbar umas barras de aço, que são chamados grampos, envolvidos com calda de cimento. Então, uma barra de aço CA50, de 20 milímetros de diâmetro, envolvido com calda de cimento. O que ele faz? Ele faz uma perfuração primeiro, né? Entra com uma perfuratriz, depois injeta a calda de cimento, entra com a barra de aço. Então, isso aqui vai ficar chumbado no solo. Aí, aqui na face, ele vai prender essas barras de aço em uma tela de aço, vai ter uma tela de aço, algumas barras de aço longitudinais e um concreto projetado. Ó, essa figurinha aqui foi de uma obra que eu tive a oportunidade de projetar lá em Viana. Então, é um talude que tem lá em Viana, de grande extensão. Aqui vocês conseguem visualizar, ó. Deixa eu colocar uma setinha aqui para mostrar. Ó. Tá vendo? A setinha está apontando aqui. Essa aqui é a barra de aço que está entrando no solo, está dobrada na face. Aqui uma tela de aço, já tem um concreto projetado, ó, várias barras de aço dobradas. Uma série de barras de aço que estão entrando aqui no solo. Depois ainda vai vir um concreto projetado na face, cobrindo isso aqui tudo. Tá? Cobrindo isso aqui tudo. Além dessas barras de aço, eu tenho também alguns dispositivos de drenagem, que depois eu posso mostrar para vocês, porque a pior inimiga aqui é quem? É a presença da água. Então, eu tenho que também colocar alguns dispositivos de drenagem para evitar a presença da água dentro do solo. Isso é fundamental. Tá? Então, isso aqui é uma obra de contenção chamada de grampeamento ou agulhamento. Isso vai fazer o quê? Vai estabilizar o solo. Então, esse cara aqui vai ficar tranquilo, porque o seu solo está estabilizado com a presença desses grampos. Como que eles atuam? Se esse solo ele tiver uma tendência de se deslocar, numa época de chuva, tal, tá uma tendência de se deslocar, essas barras serão tracionadas. Tá? Aí elas vão atuar, elas são resistentes à tração, né? Esforço de tração, vão atuar promovendo um aumento do fator de segurança. Assunto este que está aqui, ó, que eu também abordo na disciplina optativa. Então isso aqui tem também relação com resistência ao cisalhamento, lógico. Tem relação com esse assunto, resistência ao cisalhamento. O que mais? Isso aqui é uma obra clássica de engenharia, né? A barragem. A barragem. Vocês têm como símbolo da engenharia um castor, não é mesmo? Aquele símbolo lá das 3 engenharias. É um castor com um raio, o raio simboliza a engenharia elétrica, e uma engrenagem que simboliza a engenharia mecânica. E por que vocês têm o castor como um símbolo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, professor. Estamos, professor. Estou com a sensação que eu estou falando sozinho. Eu só não sei por que é esse símbolo. Professor, não tem a ver com aquela historinha dos castores construírem barragens, não? Isso. Do tipo, com galho, essas dá uma coisas? pesquisada depois no YouTube, é isso mesmo. O castor, ele é um bichinho que ele constrói barragem.
né? Então ele faz a barragem ali, enfim, ele é um animalzinho engenheiro, muito interessante. Então, de certa maneira, a barragem é uma obra de engenharia emblemática, né? É um clássico. A barragem serve para armazenar água, né? Fazer o controle hídrico de uma região. Por exemplo, eu tenho uma plantação que eu tenho que ter água durante muito tempo, o ano inteiro. Então, na época de seca, eu tenho água armazenada. Certo? Aqui no Brasil, a grande parte da energia, né, a maior parte, é gerado por usina hidrelétrica. Então, a gente tem muitas barragens com o intuito de gerar energia elétrica, né? As hidrelétricas. Existem também as barragens de rejeito, aquelas desgraças que tem lá em Minas Gerais, que servem para acumular o rejeito de mineração. Barragens imensas. Então, a barragem é uma obra de engenharia aí muito frequente. Quando você vai projetar uma barragem, essa barragem ela pode ser de solo, tá vendo aqui é uma barragem de solo, ou uma barragem de concreto. Tá? Sendo uma barragem de solo, você vai ter que formar um reservatório, lógico, o nível d'água está aqui represado, certo? Então, aqui está o reservatório da barragem. Aqui o nível d'água represado. Esses dias vocês viram também, recentemente, aquele problema lá em Capitólio, né? Daquele tombamento de um grande bloco de rocha. Aquilo ali aconteceu num reservatório de barragem, da barragem de Furnas. Então, aquele lago imenso ali é da barragem de Furnas. Bom, mas voltando. Aqui, então, está a barragem. O nível d'água de montante é esse que está aqui, ó. Nível d'água de jusante aqui. Isso aqui é um tapete drenante. Então, tem um tapete aqui formado de areia, que serve para conduzir a água para cá. A água vem fluindo pelos poros do solo e vai chegar aqui. Esse solo, claro, ele tem que ser um solo de baixa permeabilidade. Então, imagina que é um solo argiloso, né, justamente para formar o reservatório. E aqui vocês têm a rede de fluxo. A rede de fluxo vocês já viram, né? Ó, formada por linhas de fluxo e equipotenciais, que formam quadrados, né? As equipotenciais interceptando as linhas de fluxo a 90 graus. Então, essa aqui é uma rede de fluxo. Ora, se você precisar de calcular, por exemplo, inserir um pontinho aqui, se você precisar de calcular a poropressão em um ponto qualquer aqui, ó, digamos aqui assim, na base de uma dessas fatias aqui, nesse fluxo que está aqui, vocês já sabem calcular. Não é verdade? Nesse esquema de fluxo, vocês já sabem calcular a poropressão. Precisa da carga de elevação e da carga total. Carga total menos carga de elevação é a carga de pressão. Tendo a carga de pressão, multiplico pelo peso específico da água, eu tenho a poropressão. Para calcular a carga total, eu preciso da carga total de entrada, do número de equipotenciais até o ponto e da perda de carga entre equipotenciais. Então, revisãozinha ali da parte de fluxo, né? Então, se eu cobrar isso aqui na prova, vocês vão saber calcular a poropressão em qualquer ponto aqui desse esquema de fluxo através do solo da barragem. Tá certo? Se eu cobrar isso, evidentemente que eu vou entregar para vocês a rede de fluxo pronta. Não vou pedir que vocês façam, porque dá um certo trabalho. Aí o que acontece? A barragem, a gente vai usar um determinado solo, nós vamos estabelecer, o solo vai ser compactado aqui, é uma obra de terra. É uma obra de terra. O que é uma obra de terra? É uma obra cujo material de construção é o solo. Esse solo vai ser compactado.
ser compactado. Tá? Evidentemente que para fazer a compactação aqui, construir essa barragem, eu vou ter que desviar o rio, né? Tenho que desviar o rio, executar a minha obra, depois voltar com o curso do rio aqui para formar o reservatório. Tá? Aí, pensando já na condição de operação da barragem, com a geometria estabelecida no projeto, eu tenho que analisar a estabilidade desse talude. Agora, esse talude que está aqui é um talude artificial. Nós vimos, ó, no início, estabilidade de talude natural, uma encosta. Aqui, no caso da barragem, é um talude criado pelo homem, um talude artificial. Então, esse talude vai ter uma determinada inclinação que eu vou estabelecer. Então, isso aqui é uma obra. Eu vou estabelecer, eu vou fazer isso tudo para que o fator de segurança seja um fator de segurança adequado, com relação ao deslizamento. Porque se isso aqui deslizar, aí eu vou ter uma catástrofe, né? Esse nível da água vai avançar. Se tiver outras barragens na frente, essas barragens podem romper no efeito dominó e posso ter destruição de várias cidades aí pela frente. Entendido, gente? Então, também é uma obra que vai envolver a resistência ao cisalhamento. Lógico, sempre que a gente fala de estabilidade de talude, quem vai entrar aqui ao longo da superfície de análise, que é essa superfície potencial que está aqui, ó, esse arco de circunferência, quem entra aqui é a nossa resistência ao cisalhamento. Tá? Uma situação também, eu estou passando com um aterro, por exemplo, esse aqui é um aterro para uma estrada, tá? Aterro areia argilosa, e esse aterro vai ser lançado sobre uma argila mole. Isso pode acontecer, né? Nós aprendemos a calcular o recalque da argila mole, né? Recalque com o tempo e tudo mais. Mas existe um outro problema. Eventualmente, se eu jogar esses 3,5 metros de aterro que está aqui, pode promover a ruptura desse solo. Então, eu tenho que fazer aqui também uma análise de estabilidade para ver qual é o fator de segurança associado a esse problema. Então, se eu tiver, por exemplo, um fator de segurança baixo, eu posso eventualmente introduzir antes de lançar o aterro, lógico, sobre a argila mole, vai ficar entre o aterro e a argila mole. Eu posso introduzir um material geossintético, uma geogrelha, que é um material resistente a esforços de tração. Esse material, ele vai, que eu estou desenhando aqui em azul, a intenção dele, esse material geossintético em azul, é aumentar o fator de segurança, tá? Para um dado fator de segurança admissível. Então, eu estabeleço, eu quero um fator de segurança de 1,5, por exemplo. Então, eu posso atingir usando uma geogrelha. Então, é uma atitude de engenharia. Ou, eventualmente, não vou usar geogrelha. Eu posso usar uma berma de equilíbrio. O que seria uma berma de equilíbrio? Eu vou lançar solo, quer ver? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que pode ser berma. Ó, que legal. Eu vou lançar mais aterro para cá, em azul. Esse azul não, vou colocar aqui marronzinho, né? Cor de aterro. Vou lançar solo para cá, porque ele vai aumentar o fator de segurança. Claro, ele vai aumentar peso aqui do lado esquerdo, né? Então, eu tenho esse peso todo de aterro querendo deslizar o solo. Eu tenho a resistência ao cisalhamento contrário ao deslizamento, só que o fator de segurança está baixo. Então, eu adiciono o peso do lado esquerdo do ponto O, gerando momento contrário ao deslizamento, como se isso aqui fosse uma gangorra, né? Então, aumenta o peso do lado aqui esquerdo para estabilizar isso aqui. Então, o nome disso que eu acabei de desenhar aqui é berma de equilíbrio.
vocês vão ver que nesse caso da argila mole, quando a gente estiver falando da resistência da argila mole, nós vamos usar uma resistência chamada resistência não drenada, análise não drenada. Depois vocês vão entender por quê, tá? Aqui, ó, essa figura mostra a consequência da ruptura, né? Na superfície. Ó, o cara lançou o aterro sobre uma argila mole, rompeu a argila mole, olha como que ficou o aterro. Pronto, já era. Vai ter que fazer a obra. Olha só que pepino. Olha aqui o aterro. Olha como é que ficou, rompeu. Olha só o cara dentro porque formam essas, né, essas trincas aqui, né? Essas trincas aqui em cima. Então, quando isso aqui rompe, deixa eu desenhar aqui. Estou adorando esse negócio de desenhar. Rompe e vai formar aqui, pô. Deixa eu ver aqui. Que pode ser uma trinca aqui. Que pode ser uma trinca. Aqui. Aí vai formar aqui, ó. Com essa ruptura, vamos formar umas trincas aqui assim. Né? Uns buracos aqui. Uns buracos. E aí esse cara que está aqui, ó, está dentro de um buraco desse. Ou seja, isso aqui fica um aterro todo esculhambado que tem que ser refeito. Então tem que evitar isso aqui, né? Tem que evitar essa ruptura. Muros de arrimo. Olha só, eu tenho que construir um aterro aqui, porque aqui vai ter uma rua, aqui vai ter uma outra rua, tem um desnível grande, tá certo? Ou então isso aqui vai ser um viaduto, não sei o que vai ser, enfim. Eu tenho que construir esse aterro aqui. Aí, para isso, antes de lançar o aterro, eu venho e construo uma estrutura. Esse aqui é um muro, ó. É um muro em formato de T invertido, chamado muro de flexão. Vocês vão ver isso já em solos 2. Projeto de muro de arrimo, solos 2. Agora, para projetar o muro de arrimo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que traçar os diagramas de esforços atuantes, as tensões atuantes aqui, ó, para calcular os empuxos, as forças de empuxo. Então, eu tenho essas forças de empuxo aqui querendo promover o deslizamento do muro, o tombamento do muro. Eu tenho os pesos aqui, tá? Os pesos querendo manter o muro em pé. Então, tem que comparar os esforços atuantes, né, de empuxo com os esforços resistentes gerados pelos pesos. É assim que eu faço um projeto de um muro de arrimo. Agora, esses esforços atuantes aqui, ó, esses empuxos, para você calcular, você vai novamente precisar da resistência e cisalhamento, dos parâmetros de resistência do solo. Então, esse assunto que vocês estão vendo agora, aqui em solos 1, depois vai ser abordado também em solos 2, claro. Né? Estabilidade aí de um muro de arrimo, análise de estabilidade, envolve cálculo de empuxo. Para calcular os empuxos, eu vou precisar dos parâmetros de resistência do solo. Fundações profundas, isso que está desenhado aqui, uma estaca, tá? Uma estaca cilíndrica. E eu tenho um solo envolvendo a estaca, um solo envolvendo a estaca, um solo na zona da ponta da estaca. Esses solos oferecem resistência. Aqui, ó, em foco está a resistência lateral, tensão resistente lateral. Essa tensão resistente lateral
é em função do contato do atrito do solo aqui, ó, com o fuste da estaca. O que é o fuste? O fuste é a superfície lateral. Quando eu faço um projeto de fundações profundas, eu preciso de conhecer essa resistência lateral. Preciso de conhecer a resistência de ponta. Tá? Eu tenho que ter um fator de segurança adequado com relação à ruptura do solo de fundação. Isso é fundamental para a adoção do que a gente chama de carga de trabalho. O que é a carga de trabalho? A carga de trabalho é a carga que você pode aplicar em uma estaca. Então, basicamente, ó, a carga de trabalho é a carga que eu posso aplicar na estaca. Ela tem que obedecer alguns critérios de projeto. Primeiro, ela não pode ser superior à resistência estrutural admissível da estaca. Então, essa estaca, digamos, é uma estaca de concreto, que tem uma resistência estrutural de 70 toneladas. Eu não posso colocar mais que 70 toneladas nessa estaca. E outra coisa, eu tenho que ter um fator de segurança adequado com relação à ruptura do solo que envolve a estaca. Aí já envolve a resistência ao cisalhamento do solo. Aí já é mecânica dos solos. Aí, quando eu adoto essa carga de trabalho, eu tenho condições de calcular o número necessário de estacas por pilar. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, extraí também do meu livro, com 15 pilares e cada pilar com seu respectivo número de estacas. Ó. P1 tem 4 estaquinhas, P2 tem 6, esses pretinhos aqui são as estacas. P3, 4, P4 tem 8, enfim. Eu calculo o número de estacas e o comprimento dessas estacas justamente com a adoção dessa carga de trabalho. Tá? Então, um projeto de fundações profundas, para um projeto de fundações profundas, novamente, o assunto resistência ao cisalhamento será abordado. Então, essa introdução aí, gente, é para mostrar a importância do estudo. Ó. O que eu falei aqui? Estabilidade de taludes. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Ó, estabilidade de taludes, né? Pode ser talude natural de encosta ou talude artificial de barragem, e fazer análise de estabilidade. Obra de contenção. Contenção com grampeamento, com muro de arrimo, precisa de resistência ao cisalhamento. Aterro sobre solo mole, precisa de resistência ao cisalhamento para análise. Fundações, também. Então, são algumas situações aí da prática da engenharia, situações clássicas, que eu preciso de usar resistência ao cisalhamento. Ficou claro a importância aí, então, do assunto? O pessoal está falando no chat, professor, está claro sim. Estou lendo. Muito bem, então vamos voltar lá. Então, agora a gente vai iniciar o assunto resistência ao cisalhamento. Vamos iniciar de uma maneira bem simples, né? Antes de entrar na mecânica dos solos, vamos rever o que vocês viram. Na física, eu acho que no ensino médio, não é isso? Ensino médio que vê isso? Força de atrito? Sim. Então, o que vocês veem no ensino médio? Ó? Você tem um bloquinho, esse bloquinho amarelo que está aqui, ele tem um peso. Essa força N é uma reação, né, com o mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto. Né?
É só uma reação. O N tem o mesmo valor de P, né? Essa carga P que está aqui. E aí, existe uma força de atrito, isso que vocês viam lá, né? Uma força de atrito no contato do bloquinho com a superfície, né? Nesse contato. Essa força F que está aplicada aqui, querendo promover o deslocamento do bloquinho, se ela é inferior à força de atrito, o bloquinho fica parado. Se ela é igual à força de atrito, eu tenho a iminência do movimento. Eu tenho uma condição de equilíbrio limite, se a força F for igual à força de atrito. E se a força F for maior que a força de atrito, eu tenho que o bloquinho vai andar, vai se deslocar. É isso? E essa força de atrito, deixa eu novamente parar a apresentação. Pegando aqui o meu celular, representando o bloquinho. E a minha mão representando a superfície. Essa força de atrito que existe aqui, ó, ela depende, claro, da força N. Quanto maior for a força normal que eu aplico aqui, ó, da força peso, da força que está aqui, P, né? P, a carga P. Se eu aumento a força P, essa força de atrito aumenta, lógico. Quanto maior a força P, fica mais difícil de eu deslocar esse bloquinho. Depende também da característica intrínseca ao contato, inerente ao contato. Quanto mais liso for esse contato, tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma carga aqui de 1 kg, estou aplicando 1 kg aqui no meu celular. Se eu tenho um contato mais liso, fica mais fácil de deslizar com esse mesmo 1 kg num contato mais áspero, né? Então, eu tenho duas influências aí na força de atrito, basicamente. Tem a influência da força normal, tem a influência do contato, da aspereza do contato. Tá certo? E a aspereza do contato é representada na equação pelo coeficiente de atrito μ. Foi isso que vocês viram lá no ensino médio. Então, ó, a força de atrito é a força normal vezes μ. Então, se eu fizer um gráfico aqui, por exemplo, se eu fizer um gráfico bem simplesinho, que a professora ou o professor falava lá no ensino médio é o seguinte, que a força de atrito, ó, a força de atrito, ela vai aumentar linearmente com a normal. Tá? Então, essa é a equação de uma reta, né? Uma equação linear. Então, se eu colocar aqui, ó, seria aqui uma caixinha de texto. Força de atrito e força normal. Então, isso aqui vocês já viram, que é normal, e aqui a força de atrito. Tá? E se eu pegar aqui, então, um ângulo disso aqui, ó, deixa eu ver se dá para fazer ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ó, tangente desse ângulo é quem? É justamente
o valor do μ, né? Que é o coeficiente de atrito. Não é? Ó, tangente desse ângulo que está aqui, que a gente vai chamar de φ. Esse ângulo nós vamos chamar de φ. Tangente de φ é esse μ, não é isso? É esse μ. Se eu tenho um contato mais áspero, o que acontece com o gráfico? Vai ficar mais inclinado. Se eu tenho um contato mais liso, o que acontece com esse gráfico? Ele vai ficar mais suave. Tá? Então, esse ângulo que está aqui, ó, esse ângulo φ, tangente de φ, é esse μ. Ó, se eu colocar aqui um esforço normal, um determinado esforço normal, eu vou ter diferentes forças de atrito para esse esforço normal, e essa diferença entre a força de atrito, entre essas forças de atrito se dá justamente pela aspereza do contato. Tá? Pela aspereza do contato. Entendido, gente? Agora, essa força de atrito é o que? É uma força resistente, é uma força última, né? É um momento, se a força F se igualar à força de atrito, eu tenho a iminência do deslocamento, que a gente vai chamar aqui na mecânica dos solos de ruptura. Nós vamos deixar de lado esse termo iminência do movimento e vamos chamar de ruptura na mecânica dos solos. Tá? Agora, se você pega essa equaçãozinha básica lá do ensino médio, divide o lado esquerdo e o lado direito da equação, o lado esquerdo e o lado direito pela área, que a área é essa área de contato aqui, ó. Então, essa área aqui de contato, ó. Esse contato aqui, ó. Se eu divido pela área, eu não altero em nada a equação, né? Não altero em nada. Dividir os dois lados pela área com a mesma coisa. Só que agora eu transformo isso aqui, força dividida pela área, é tensão. Força de atrito dividido pela área é o que a gente chama de resistência ao cisalhamento, S. Então, qual vai ser o símbolo da resistência ao cisalhamento? S minúsculo, tá? Resistência ao cisalhamento. N dividido pela área é uma tensão que nós vimos na aula de ontem, que é o quê? A tensão normal ao plano, sigma. E o μ, como eu falei anteriormente, a gente vai chamar agora de tangente de φ. Então, ao invés de trabalhar com μ, a gente vai começar a trabalhar com tangente de φ. E esse φ a gente chama de ângulo de atrito. Tá? Então, olha só, até o momento, o que vocês viram aqui? Física do ensino médio. Só que agora vocês estão transformando um pouquinho essa física, a gente está transformando um pouquinho essa física e estamos trabalhando com tensões e ao invés de μ, tangente de φ, mas é o mesmo critério lá do ensino médio. É o mesmo critério. É um critério linear. Até aqui é isso. Tá certo? Agora, imagina o seguinte, ó. Imagina que eu passo agora uma cola. Ao invés, então, do atrito... além do atrito,
eu vou ter um esforço, uma resistência dado por uma cola que eu vou colocar aqui entre o bloquinho amarelo e a superfície cinza que está aqui. Então, eu cheguei aqui, ó, e passei uma colinha aqui nesse contato. Uma colinha. Agora, veja, mesmo se eu não tiver nenhum esforço normal, ou seja, esforço normal igual a zero, digamos que esse material que não tem peso nenhum, eu já vou ter uma resistência, uma força de atrito, em virtude da presença da cola. Então, se o N for igual a zero, eu vou ter uma força de atrito dada pela cola existente que está aqui. Tá? Em termos de tensões, agora eu tenho essa expressão que está aqui, ó. Resistência, que é correspondente ao que? A força de atrito, né? Resistência. É coesão, C, coesão, que é dada pela cola, mais sigma vezes tangente de φ. Veja, eu tenho uma parcela que é uma parcela coesiva e eu tenho uma parcela que é uma parcela friccional, tá? Friccional, que depende do atrito. Beleza, gente? Aí, olha só. Na mecânica dos solos, existe um ensaio chamado ensaio de cisalhamento direto. Tá? Depois eu vou detalhar melhor esse ensaio. Mas, basicamente, você coloca o solo dentro de uma caixa chamada caixa bipartida. Por que bipartida? Porque ela tem essa descontinuidade aqui, ó, tá vendo? Então, mas o solo está contínuo aqui dentro. A caixa que é bipartida. Então, você tem o solo aqui vamos dizer assim, tem pedras porosas, enfim. O que você vai fazer? Vai aplicar uma força normal, N, tá? Uma força cisalhante T. E essa força cisalhante T vai crescer. A força normal N vai permanecer constante. Tá certo? E aí você vai, nesse ensaio, acompanhando o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical, e essa célula de carga é justamente para medir a força T. Porque esse ensaio, ele é um ensaio com velocidade de deslocamento controlada, ou velocidade de deformação controlada. Então, a força T conhecida não é aplicada diretamente, ela é aplicada aqui por um motorzinho, e é conhecida através dessa célula de carga. Bom, o fato é que você estabelece um esforço N e uma força T. Vai chegar um momento que o solo vai sofrer a ruptura. É aquele momento que, correspondente ao bloquinho, seria a iminência do movimento. No solo, você vai ter caracterizada a ruptura. Depois vocês vão ver como, tá? Caracterizada a ruptura no solo. Aí, um pesquisador chamado Coulomb, ele notou que quanto maior fosse a tensão efetiva normal, aqui, ó, maior a tensão efetiva normal, maior é a resistência ao cisalhamento. Qual é a resistência ao cisalhamento? É a força T necessária para romper, dividido pela área da seção transversal do solo que está aqui. Então, é a carga T de ruptura dividido pela área. Essa é a resistência ao cisalhamento, tensão resistente. E essa resistência ela vai variar linearmente com o aumento da tensão efetiva. Veja que aqui, ó, anteriormente, quando a gente estava falando do bloquinho, eu não tinha tensão efetiva. Tá? Porque eu tenho aqui um sólido em contato com outro sólido. Agora eu tenho um meio que é particulado. É um meio de partículas sólidas. E quem é
que influencia a resistência ao cisalhamento é a tensão efetiva normal ao plano de ruptura. Tá? Tensão efetiva normal ao plano. Deixa eu parar novamente aqui. Eu estou fazendo essas paralisações, gente, porque agora, como a gente está gravando pelo OBS, o OBS ele não pega a minha imagem no canto, né? Então, vocês vão ver as gravações, ele só vai te mostrar ali a imagem do PowerPoint. Então, para eu aparecer para vocês na gravação, eu tenho que fazer isso, essa ginástica. Mas pensa o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha mão direita e a minha mão esquerda em contato, isso aqui são sólidos do solo, né? Quanto maior for a tensão entre os sólidos, maior a resistência ao cisalhamento. Simples assim. Tá? E quem é que representa a tensão entre sólidos? É a nossa tensão efetiva sigma'. Ela não é a tensão entre sólidos, mas ela representa. Então, quanto maior for a tensão efetiva normal ao plano em análise, tá? Caso plano de ruptura, que lá do ensaio de cisalhamento direto, qual é o plano de ruptura? É forçado, né? É um plano horizontal, no ensaio de cisalhamento direto. Quanto maior a tensão efetiva, maior a resistência ao cisalhamento. Beleza? Então, a resistência ao cisalhamento, ela não é função da tensão total. Tá? Porque, por exemplo, se eu tiver uma determinada tensão total e aumentar a poropressão, sem aumentar a tensão total, a tensão efetiva diminui e a resistência ao cisalhamento diminui. Concorda? Então, resistência ao cisalhamento depende da magnitude da tensão efetiva. Por isso que a tensão efetiva é tão importante, que eu falei lá no início do nosso curso. Olha só. Então, o que o Coulomb descobriu? Que um crescimento linear da resistência com o aumento da tensão efetiva. Sendo que, de uma maneira genérica, não é para todos os solos, tá? De uma maneira genérica, eu posso ter um intercepto C'. Agora, por que eu estou falando C' e Φ'? Para diferenciar disso que está aqui. Essa aqui era uma análise em termos de tensão total. Agora, quando eu passo para a minha análise em termos de tensões efetivas, eu coloco esse linha aqui para deixar claro a minha análise em termos de tensões efetivas. Então, aquele ângulo de atrito lá do ensino médio, o tangente de Φ, que é igual a μ, agora vai ser tangente de Φ'. Aquela cola que eu mostrei para vocês vai ser um intercepto efetivo de coesão, C'. Ó, C', intercepto efetivo de coesão. Φ', ângulo de atrito interno efetivo, ou simplesmente ângulo de atrito efetivo. A equação de uma reta, né? No caso, com coeficiente linear e angular, uma equação linear. Ora, isso aqui é muito semelhante ao que vocês viram no ensino médio, tá? Também era uma equação linear. Muito semelhante. Aí vem um outro cara chamado Mohr e falou, ó, esse negócio do Coulomb, de dizer que isso aqui é uma reta, na verdade isso aqui é uma curva. Ah, putz, grilo, que cara chato. Ele vem e fala que isso aqui não é uma reta, isso aqui é uma curva. Isso aqui atrapalha muito o engenheiro, né? Falar que uma função, ao invés de ser uma função linear, é uma função não linear. Aí
o que acontece? Se ele chega aqui e fala que isso aqui, ao invés de uma reta, é uma coisa assim, ó. Ah, não vou conseguir desenhar isso aqui nunca. Deixa eu ver aqui uma outra maneira. Então ele vem e fala, ó, não, isso aqui é uma curva. Mor. Aí os engenheiros falam assim, ah, vai me desculpar, mas a gente vai fazer a nossa análise de equilíbrio, que já é enjoada, já é chata pra caramba, e ficar com uma equação não linear vai ser ruim para fazer a nossa análise. Então vamos fazer o seguinte, nem Mohr nem Coulomb. Vamos criar o critério de Mohr-Coulomb. O que seria o critério de Mohr-Coulomb? Olha só a malandragem. O critério de Mohr-Coulomb é você pegar um trecho da envoltória para uma determinada faixa de tensões. Então, por exemplo, ó, para uma determinada faixa de tensões e dizer o seguinte, ó, tudo bem, Mohr, a envoltória é curva, mas para essa faixa de tensões aqui, ó, ela é uma reta para mim. Para uma outra faixa de tensões, ela se lineariza. Tá? Então, ela vai ser aproximadamente linear para uma faixa de tensões. Então, gente, esse valor de C' e φ', esses valores aqui ó, são chamados parâmetros de resistência, eles são para uma determinada faixa de tensões. Então, eles não podem, você não pode dizer que C' e φ' são propriedades do solo. Tá? São chamados parâmetros de resistência. Parâmetros de resistência. Parâmetros de resistência ao cisalhamento. Entendido? Critério de Mohr-Coulomb. Esse é o mais usado na prática da engenharia geotécnica. Existem outros critérios de ruptura? Sim, mas o mais usado é o critério de Mohr-Coulomb. E aí, o que diz o critério? Então, ó, isso aqui vai ser linear para uma faixa de tensões, tá? Para uma determinada faixa de tensões. Os parâmetros são os parâmetros de uma reta, C' e φ', tá? Se em um determinado ponto do solo eu tenho uma combinação de tensão efetiva normal e tensão cisalhante, esse ponto B que está aqui, ó, definido pela tensão efetiva normal B, sigma' B, e tensão cisalhante tal B. Se num determinado ponto eu tenho essa condição, que o ponto está abaixo dessa reta, eu tenho uma condição de estabilidade. Agora, em um outro ponto, se eu tiver uma condição em que a tensão efetiva se iguala, a tensão efetiva sigma' A junto com a tensão cisalhante, esse par de valores, o ponto encosta nessa linha, ou seja, tal tensão cisalhante é igual à resistência ao cisalhamento, eu tenho o que a gente chama de ruptura. Eu tenho a condição de ruptura. Seria o que? Semelhante lá do bloquinho à condição em que a força F se iguala à força de atrito. Tá? Essa reta, então, com essa equação linear, é chamada de envoltória de resistência. Ela vai envolver uma área que está aqui, ó, essa área toda que está abaixo dessa reta. Abaixo dessa reta eu tenho estabilidade, se encostar nela eu tenho a ruptura. Tá? Eu tenho a ruptura. É chamada envoltória de resistência. Alguma dúvida, gente? Olha só que maravilha. Então, eu tenho uma equação. Eu tenho uma equação para resistência elementar.
Resistência igual a C' mais sigma' tangente de φ'. E agora, se eu quiser fazer qualquer análise de estabilidade, basta colocar essa equação aqui para funcionar em um determinado problema, que está aqui, né? Um determinado problema. Qualquer um deles, eu vou precisar dessa resistência ao longo da superfície analisada, da superfície estabelecida para a minha análise. Então, qualquer problema, eu vou entrar com resistência de alinhamento aqui. Tá? Vamos fazer uma análise na aula de hoje logo. Bem simples. Bem simples. Ó, isso aqui é um talude que a gente chama de... A gente vai chamar de talude infinito. O que é isso? Ó? Tem um solo residual jovem, de granito. Vocês lembram do solo residual jovem? Lá de geotécnica? Solo residual é aquele que se forma sobre a rocha-mãe e guarda características dela. Solo saprolítico. Então, a rocha-mãe desse solo aqui era um granito e agora ele já é solo. Isso aqui é um solo. Tá? E aqui tem a rocha alterada, depois tem a rocha sã aqui para baixo. Então, eu tenho aqui uma camada, uma determinada altura aqui de solo. Digamos, isso aqui tem 5 metros de solo. E aqui eu tenho um comprimento aqui de 1.000 metros. Digamos que eu tenho 1 quilômetro aqui de solo, esse comprimento L. Ou seja, o comprimento L é muito maior do que H. Muito maior. Numa situação dessa, tá? E que existe uma transição brusca de resistência, estou passando de um solo residual para rocha alterada, então eu tenho uma variação muito grande de resistência ao cisalhamento, rocha alterada, resistência muito alta, e o solo residual muito mais baixa resistência. A tendência da ruptura é acontecer por um plano, por esse plano aqui, uma ruptura plana, tá? Diferente daquela que nós vimos no início lá, né? Essa que está aqui, ó, que é a tendência de ser uma ruptura circular, tá? Então, nesse caso particular aqui, que eu tenho essa heterogeneidade grande, essa grande heterogeneidade, a tendência da ruptura ser plana. E também eu tenho uma geometria aqui que o comprimento L é bem maior do que H. Nessa condição, eu posso usar como modelo para minha análise o modelo do talude infinito, ou seja, infinito para cá, infinito para cá. Eu desprezo a influência dessas superfícies, desses arcos de circunferência de extremidade. Isso aqui não vai influenciar muito na minha análise de estabilidade. Então, eu tenho uma condição muito simples para a minha análise, de um talude com uma determinada inclinação alfa. Tá? Aí você vai falar, professor, isso aqui é história da carochinha. Não. Isso aqui, esse tipo de deslizamento é muito, muito frequente no Brasil. Essa imagem que está aqui, ó, mostra, foi retirada lá da região serrana do Rio de Janeiro, após um forte período de chuvas que aconteceu em 2011. Tá? Então, em 2011, a região ali, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, foi castigada por um período longo de chuva e chuva intensa. Então, muitos taludes deslizaram. E os deslizamentos foram tipicamente deslizamentos planos. Está vendo aqui a superfície de ruptura? Ó, deslizou e destruiu tudo aqui embaixo. Muita gente morreu. Eu acho que foi em torno de 100 mortes. Tá? Nesse evento que aconteceu, nessa situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 2011. Janeiro de 2011. Então, ruptura tipicamente plana. Tá certo? Agora, então, esse solo que está aqui, o que a gente precisa para fazer análise de estabilidade? Nós vamos precisar de calcular
a resistência ao cisalhamento dele, resistência ao cisalhamento S, e comparar com a tensão cisalhante. Basicamente, esse cálculo que a gente vai ter que fazer. Esse aqui é o nosso fator de segurança. Vou comparar resistência com tensão cisalhante para uma determinada inclinação do talude. Para calcular resistência, o que eu preciso? Quem eu preciso para calcular resistência? Eu falei agora há pouco. Selinha e filinha. Né? Selinha e filinha. Para minha análise também, como o peso vai entrar na história, o peso do solo vai entrar na história, eu vou precisar do peso específico do material. Tá? Então, olha só que interessante. Se eu fizer 3 ensaios de cisalhamento direto com o solo que está aqui, ó, retirei um bloco de solo aqui, fiz um buraco aqui, uma escavação, retirei um bloco desse solo, levei para o laboratório. Lá no laboratório eu vou fazer uma série de ensaios. Digamos que eu peguei aqui 3 corpos de prova para o mesmo solo, né? No primeiro corpo de prova, eu apliquei uma tensão normal ao plano de 50 kPa. Esse solo eu coloquei numa condição inundada. Você está vendo o nível da água aqui? Ó? A água está preenchendo aqui tudo e esse solo está aqui dentro da caixa bipartida numa condição inundada, desfavorável, né? Com um grau de saturação próximo de 100%. O que eu faço, então, na primeira fase do ensaio? Simplesmente aplico essa tensão de 50 kPa. Certo? Esquece a força cisalhante. Até agora eu não apliquei nenhuma força cisalhante. Só uma força normal. Para aplicar 50 kPa de tensão efetiva. Como que eu garanto que eu terei, qual é a garantia que a tensão efetiva normal ao plano é igual a 50 kPa? Simples. Eu vou aplicar uma força normal, calculo essa força, né? Pego 50 kPa e multiplico pela área, eu tenho a força que eu tenho que aplicar. Aí aplico a força que está aqui. Esse extensômetro vertical, ele vai começar a se deslocar, né? Claro, eu apliquei uma força vertical, o solo começa a se deformar. Vai chegar um ponto que o solo vai parar de se deformar. O que aconteceu? Esse solo se adensou. Houve dissipação de poropressão e ele adensou. No caso desse solo residual jovem aqui, se ele for um solo arenoso, que no caso é, tá? Solo arenoso, esse processo vai acontecer muito rapidamente de deformação e transferência da tensão total para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva. Adensamento, que foi um assunto que nós vimos recentemente. Então, beleza, eu coloquei essa tensão efetiva de 50 kPa, tensão atuante aqui, ó, no plano horizontal, ou seja, tensão vertical, 50 kPa. Essa foi a primeira fase do ensaio. Agora, na segunda fase, tem esse carrinho aqui, tá vendo? Tem esse carrinho que ele vai ser acionado. Aqui a figura, a imagem do ensaio. Tá vendo? Tem um motor, esse cinza que está aqui é um carrinho. Aqui é o extensômetro vertical, extensômetro horizontal e aqui um anel dinamométrico. Na minha figura, eu já estou usando extensômetro elétrico, tá? E uma célula de carga. Então, mais moderna do que esse ensaio que está aqui, que ainda tem extensômetro reloginho, né? E anel dinamométrico. O anel dinamométrico, no caso, é para descobrir qual é a força cisalhante.
e os extensômetros para acompanhar os deslocamentos vertical e horizontal. Então, eu ligo, aciono esse motor. Então, o que vai acontecer quando eu aciono esse motor? Esse carrinho vai começar a se movimentar. Então, eu vou ter um deslocamento horizontal. Tá certo? E aí, com base na leitura da célula de carga ou do anel dinamométrico, eu tenho condições de descobrir qual é a força T que está sendo aplicada. Essa força T dividida pela área é a chamada tensão cisalhante. Então, olha só, nessa segunda fase do ensaio, o solo vai experimentando um aumento de tensão cisalhante e um deslocamento horizontal, lido aqui, ó. Eu vou acompanhando, deslocamento horizontal. Chega um determinado ponto que acontece um pico que está aqui, ó, tá vendo? Uma tensão cisalhante máxima, e que aí, após essa tensão cisalhante máxima, começa a acontecer um deslocamento horizontal muito grande, ou seja, até reduz a tensão cisalhante, né? E eu tenho uma situação residual aqui, onde o deslocamento é muito grande. Esse ponto que está aqui, de tensão cisalhante máxima, caracteriza a minha ruptura, nesse caso. Até a tensão cisalhante máxima, os deslocamentos são pequenininhos. Após a tensão cisalhante máxima, a vaca foi para o brejo. É a plastificação completa do solo. É a ruptura. Então, a tensão cisalhante máxima caracteriza quem? A ruptura. Tensão cisalhante máxima é igual a 35 kPa para esse primeiro ensaio. Então, essa é a tensão de ruptura, a resistência ao cisalhamento para o primeiro ensaio. Tá certo? Entendido, gente? Beleza, professor. No segundo ensaio, eu pego um outro corpo de prova do mesmo solo, mesmo material, coloco na caixa bipartida, só que aí eu aplico na primeira fase 75 de tensão normal efetiva, 75 kPa. Qual é a minha expectativa? É que a ruptura aconteça para uma tensão maior do que 35. Claro, porque pelo critério de ruptura de Mohr-Coulomb, a resistência só vai aumentar com o aumento da tensão efetiva normal. Perfeito? E isso se confirma. Quando eu aplico a tensão normal de 75, na segunda fase, eu aplico a cisalhante, né? A partir da força T, e eu tenho ruptura com 52,5 kPa. E o mesmo acontece depois quando eu faço um terceiro ponto. Faço ainda um terceiro ponto, com uma tensão efetiva de 100 kPa, a ruptura acontece com uma tensão cisalhante máxima de 70. Tenho 3 pontos. 3 pontos aqui. Com 3 resistências ao cisalhamento para 3 tensões efetivas normais. Agora eu coloco isso no gráfico. Ó. Tensão efetiva versus resistência ao cisalhamento. 50 kPa, 35, 75, 52,5, 100 kPa, 70. Aí eu ligo os pontinhos, dá uma reta. Curiosamente, essa reta passa pela origem. Ou seja, nesse caso, a minha envoltória de resistência não tem o intercepto C', como estava aqui nesse caso genérico. Ou seja, esse envoltório está passando pela origem. Então, qual é a equação correspondente? A equação correspondente para esse caso é simplesmente S, resistência, é igual a sigma' tangente de φ'. Esse comportamento de passar pela origem é típico de solo arenoso, ou seja, de solo não coesivo. Então, não tem a presença de argila,
nesse solo. Eu tenho um pouquinho de silt só, que é um fino não coesivo. Então, não apresenta intercepto efetivo de coesão. Não apresenta selinha. Só apresenta o quê? Ângulo de atrito. E que nesse caso particular foi igual a 35 graus. Está vendo? Então, eu tenho aqui a minha envoltória de resistência. Pronto, acabou. Com essa envoltória, com essa bendita envoltória, eu tenho condições de fazer análise de estabilidade do meu talude. Claro que eu vou precisar do peso específico também, em alguns outros detalhes. Tá? O ângulo de atrito do solo arenoso, nesse caso deu 35 graus. Ele vai depender de algumas características intrínsecas ao solo. Tá? Vocês lembram lá do bloquinho? Ó? O bloquinho, quando eu falei do Mi, ó, da inclinação φ, ou seja, do Mi, ele depende da aspereza do contato, né? No caso do bloquinho. No caso do nosso filinha lá para o solo arenoso, ele vai depender das características do solo, que eu vou deixar para falar na aula... Não na aula que vem, que a aula que vem é a prova, né? Não é isso? Isso. Na aula posterior. Então, algumas características influenciam esse ângulo de atrito, tá? Vamos só fazer rapidamente a análise de estabilidade desse talude para a condição da letra A, com poro-pressão nula. Poro-pressão nula. Sabendo que o talude tem 20 graus de inclinação, 5 metros de altura, peso específico total 18 kN por metro cúbico, saturado 19 kN por metro cúbico. Ó, então eu tenho a geometria do talude, que a inclinação dele é a altura, peso específico, e já tenho o ângulo de atrito, que é 35 graus. Vamos migrar para o Excel para fazer rapidamente essa análise de estabilidade. Tá certo? Então, vou escrever aqui assim, ó, análise de estabilidade de um talude infinito. Aqui o talude, ó. Vamos começar aqui com a geometria desse talude. Ele tem uma altura, metros, tá? Tem uma inclinação, vou colocar aqui em graus. Tem uma inclinação em graus, vamos colocar em radianos também. Então, essa aqui é a geometria do talude.
altura 5 metros, inclinação 20 graus. Em radianos é igual a 20 vezes π dividido por 180. Então, isso aqui a gente pode colocar assim, ó. Geometria do talude. Agora a gente pode entrar com os parâmetros também. Selinha, filinha e o peso específico, não é isso? Selinha, vou colocar aqui de uma forma genérica, selinha é 0 no caso. A envoltória mostra que ela está passando pela origem, que eu acabei de falar. Φ, linha, em graus. Vocês viram lá que deu 35 graus. Filinha em radianos. O que mais? Peso específico, né? Nessa primeira análise, eu vou precisar do peso específico total. Em quilonewtons por metro cúbico. No enunciado falou que é 18. O fator de segurança, para cálculo do fator de segurança, a gente vai precisar de quem? Da resistência e da tensão cisalhante atuante, certo? Então, vamos precisar, ó, colocar aqui a fórmula para vocês ficarem cientes. Ó, o que a gente vai precisar? Da resistência ao cisalhamento e da tensão cisalhante atuante. Vou pegar uma fatia desse solo para a gente visualizar melhor isso aqui, ó. Uma fatia. Eu vou colocar aqui. Tá bom? Ó, inclinação alfa. Essa área que está aqui é uma área horizontal, tá? Essa área é uma área inclinada, né? Então, aqui o solo inclinado, com uma inclinação alfa, uma altura H. Essa fatia ela tem um peso W, vertical, né? Vertical aqui, W. Esse peso W a gente pode fazer uma decomposição dele. Posso decompor uma força normal ao plano inclinado e uma força cisalhante, T, paralela ao plano inclinado. Tá certo? Então, se eu fizer, eu posso escrever aqui, assim, ó, que essa força T maiúscula é quem? W
Veja que se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Ó, esse ângulo que eu estou mostrando aqui com o mouse. Então, esse T é W seno alfa. É a força cisalhante. E a força N, normal? É W cosseno alfa. É a força peso, W, vezes cosseno de alfa. Qual é o volume total da fatia? O volume. De acordo com essa geometria que está aí. É a área vezes a altura, né? Não é isso? O volume não é isso? Isso aí. E o peso? Volume vezes peso específico. Isso. Área vezes altura vezes o gama T. Então, assim eu tenho o peso, né? Assim eu tenho o peso. E a tensão cisalhante? Tal. O que é tensão? É força dividido pela área. Não é isso? Então, a tensão cisalhante vai ser igual a força T dividido pela área. E essa área, que área é essa? É a área inclinada, tá vendo? A força T está atuando nessa área inclinada. Concorda comigo? Sim. Então, esse T aqui a gente chama de tal. E a tensão normal sigma? Sigma é a força N dividido por quem? Força N é normal à área inclinada, dividido pela área inclinada. Ok? Essa é a tensão normal, sigma. E a tensão efetiva normal plano? Tensão total menos poropressão. É a tensão efetiva. Normal ou plano, eu uso a tensão total normal ou plano. Nesse caso particular, a poropressão é zero. A letra A do exercício, a poropressão é zero. Não estou levando em consideração a pressão de água na letra A. Depois, na letra B, vai ser levado em consideração a poropressão. Mas isso vai ficar para o futuro, tá? Então, nesse momento, a tensão efetiva é igual à tensão total. Entendido? Beleza. Essa área inclinada, eu posso dizer que, ó, cosseno de alfa é a área horizontal dividido pela área inclinada. Então, a área inclinada é a área horizontal A dividido pelo cosseno de alfa. A dividido pelo cosseno de alfa. É a área inclinada.
cosseno de alfa. Então, ó, se na nossa dedução aqui, eu tenho que a tensão cisalhante é a força T dividido pela área inclinada, como nós vimos aqui, ó. Ela vai ser W seno alfa, que é a força T que está aqui em cima, ó, dividido pela área inclinada. Sendo que a área inclinada é A dividido por cosseno alfa, e o W é quanto? A vezes H vezes gama T. Estou só substituindo aqui, ó, para encontrar a tensão cisalhante. Área corta com a área, então a tensão cisalhante fica, ó, gama T vezes H vezes seno alfa vezes cosseno alfa. Essa é a tensão cisalhante. Então aqui o denominador da equação do fator de segurança fica definido, tá? A tensão cisalhante. Então a gente pode escrever aqui, ó, tensão cisalhante em KPA essa expressão aqui, ó, peso específico total vezes H vezes seno alfa vezes cosseno alfa. Então é igual peso específico total 18 vezes altura 5 metros vezes o seno de alfa, que é a inclinação, vezes o cosseno de alfa. – 28,9 kPa. Tá? Resolvido o problema. Agora eu tenho que correr atrás da resistência ao cisalhamento. Certo? E a resistência ao cisalhamento, ela varia com a tensão efetiva normal ao plano. Ela depende da tensão efetiva normal ao plano. Tensão efetiva normal ao plano, tensão total menos poropressão. Nesse caso particular, a poropressão é zero, então a tensão efetiva é igual à tensão total. Poropressão nula. O que é a tensão total? Tensão total nesse caso é a força N, que é W cosseno alfa, ó, W cosseno alfa, dividido pela área inclinada. A área inclinada que é A dividido por cosseno alfa. O W, já vimos que é o peso específico, vezes H, vezes a área, multiplicado pelo cosseno alfa, eu tenho a força normal. Então, a área corta com a área, então a tensão efetiva fica igual à tensão total, igual a gama T vezes H cosseno ao quadrado de alfa. Então, essa é a tensão normal ao plano. Vamos colocar aqui, ó. A gente pode acrescentar, ó, tensão total normal ao plano. Aí a gente pode colocar assim, ó. Vou fazer uma brincadeira aqui, colocar bem genérico.
coloca poro-pressão, só para constar aqui, KPA. No caso, a poro-pressão é 0. E aqui a gente coloca tensão efetiva. Tensão normal ao plano, essa expressão, peso específico total, vezes altura, 5 metros, vezes o cosseno, abre parênteses, né? Cosseno da inclinação alfa elevado ao quadrado. Essa é a tensão normal. Tensão efetiva, tensão total, menos poropressão. Tá? Agora, então, com a tensão efetiva normal ao plano, fica fácil calcular a resistência de alinhamento, né? Resistência é igual a C' mais sigma' tangente de φ'. Critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Tangente de φ'. Então aqui eu vou calcular essa resistência. Em KPA. Olha que moleza. É igual a C'. C' entra aqui nessa célula, no caso aqui é 0, né? Mais sigma', tensão efetiva normal ao plano, está aqui, vezes tan do ângulo de atrito em radianos, está aqui. O que eu posso dizer aqui desse talude? Resistência é 55,65, tensão cisalhante é 28,9. O que eu posso dizer? Ele está estável ou está numa situação de ruptura, ou está perto da ruptura? O que está acontecendo com esse talude? Qual o fator de segurança? O fator de segurança basta comparar, né, resistência com a tensão cisalhante atuante. Então vai ser igual a resistência, que é esse cara que está aqui, dividido pela tensão cisalhante. Ó. Então a gente, em função disso, né, ó, a gente percebe claramente que esse talude está em condição de estabilidade para poropressão nula. Para poropressão nula. Tá? Um fator de segurança de 1,92. Claro, a resistência ao cisalhamento é maior do que a tensão cisalhante. Então eu tenho a condição de estabilidade. Quando que a gente fica preocupado com a estabilidade de um talude? Quando o fator de segurança começa a ficar menor do que 1,5.
aqui, nessa condição de poro-pressão nula, ele está tranquilo ainda. Mas o que vai acontecer se a poro-pressão aumentar? O que acontece com a tensão efetiva com o aumento da poro-pressão? Diminui. Diminui. Se a tensão efetiva diminui, a resistência dos elementos diminui, né? E o fator de segurança diminui. Estão percebendo, então, o efeito da água, da poropressão na estabilidade? Com o aumento da poropressão, ocorre redução da tensão efetiva e, consequente, redução da resistência dos elementos. E o fator de segurança vai diminuindo. Por hoje está bom. Fica aí como cena do próximo capítulo o seguinte: o que a gente vai ver no próximo capítulo? A entrada da água. Aí a poropressão vai aumentar. Ok? A poropressão vai aumentar. Inclusive, a gente vai calcular em que altura, tá? Em que nível d'água que o fator de segurança vai se igualar a 1, ou seja, em que momento vai acontecer o deslizamento. Tá? Vamos salvar aqui. Dez por 2 de 2022. 10 por 2 de 2022.